Olá, tudo bem com você? Nessa aula vamos falar a respeito de uma reportagem e estudar o período composto por subordinação. Vamos ler e compreender uma reportagem, comparar textos, estabelecer relações lógico-discursivas e reconhecer alguns efeitos de sentido. Esses são os objetivos da nossa aula. Para começo de conversa, temos aqui um pedacinho de um verso. Só você pode, você não pode só. Então aqui, só você pode e você não pode só. Temos, essa frase está dita só de um jeitinho um pouquinho diferente e quer dizer duas coisas completamente distintas. Quando ela diz só você pode, é que quem é que pode fazer por você? É você mesmo. Mas quando ele diz você não pode só, é que você não pode sozinho, não dá pra gente viver sozinho. A gente precisa dos outros também. É uma questão controversa. O só você pode quer dizer não espere dos outros. Mas quando diz você não pode só, não queira estar sempre sozinho. Na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio. Você não pode estar assim, sempre dependendo dos outros, mas não precisa ser orgulhoso a ponto de não querer nada de ninguém. Afinal, nós somos uma sociedade, a gente vive juntos, né? Então é bacana viver juntos e você pode pedir ajuda das pessoas. No entanto, você não pode viver só dependendo dos outros. Você tem que viver por si só, ok? Observando os dois primeiros versos, que ideias podem dialogar com o tema vitimismo? Você conhece essa palavra, vitimismo? O que ela significa? Vitimismo é uma pessoa que se faz de vítima. Ou seja, é aquela pessoa que tudo acontece com ela de ruim, todo mundo faz mal para ela, ai, coitadinho de mim que só sofro. Essa pessoa é a vítima. Sempre alguém, repare, sempre alguém está fazendo mal para ela. Então, hoje ela chega e te conta uma história porque o patrão fez isso, aquilo fez de mal para ela. Quando é amanhã, ela chega para você e conta uma história que a namorada, papapá, fez mal para ela de novo. Quando é depois de amanhã, ai, porque o vizinho, fez mal para ela de novo. Meu Deus, que pessoa sofrida, todo mundo faz mal para ela. Será que é assim mesmo, gente? Existem coisas ruins que acontecem no mundo, mas tem aquela pessoa que tudo acontece com ela. Só acontece coisa ruim com ela, ela adora contar coisas ruins. Às vezes, essas pessoas estão querendo chamar um pouquinho de atenção. Pense bem se você não está fazendo isso. Você quer ser uma vítima? Ser o coitadinho, todo mundo ter pena de você? Não é bacana, porque as pessoas vão ter dó de você. Elas não vão te ajudar porque elas gostam de você, mas vão te ajudar porque você está se fazendo de coitadinho. E isso não é bacana para sua autoestima. Então, é importante você pensar sobre as coisas que acontecem com você. Claro, aconteceu alguma coisa de ruim, você tem que procurar ajuda, mas não seja aquela pessoa que só reclama, que é vítima de tudo. Às vezes, essas pessoas que são as vítimas, né, elas só enxergam o mal. Então, alguém fala alguma coisa para ela, já está achando que está fazendo mal para ela. E não necessariamente isso realmente acontece, tá? O texto que nós vamos ler tem muito a ver com isso. E os últimos versos também podem dialogar? Nos últimos versos, você não pode só, está dizendo que você deve, que é preciso que a gente viva em comunidade. Então, não tem a ver com o vitimismo, mas sim que a gente pode, de vez em quando, abrir espaço para alguém nos ajudar, tá? Então, não quer dizer que você tem que ser o super-herói, que você tem que fazer tudo sozinho, mas que também você não precisa ser aquela pessoa que só reclama, que tudo você precisa de ajuda dos outros, que nada você consegue fazer, coitadinho de mim que só sofro. Então, há que se ter equilíbrio na vida, nem tanto a vítima e nem tanto o super-herói que faz tudo sozinho. Vamos ver o texto. Você pode estar se fazendo de vítima e nem perceber, entenda os sinais. Então aqui, já no título, nós podemos verificar que a reportagem se direciona para que o leitor faça uma análise do seu próprio comportamento para verificar se ele está ou não se fazendo de vítima. Dan Novak, que é a pessoa que escreveu, colaboração para o Viva Bem, que é a revista, foi publicada no mês 7 de 2020. Se frases como isso só acontece comigo, nada dá certo para mim, são frequentes no seu repertório, é possível que você esteja adotando uma mentalidade de vítima diante das circunstâncias da vida. Então, se você é aquela pessoa que só reclama, nada dá certo para você, tudo acontece de errado com você, está na hora de você parar e pensar. Será que não sou eu que só estou olhando o lado ruim das coisas? Porque, gente, coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo. Ai, porque comigo só acontece coisa ruim. Será que você está olhando para as coisas boas que aconteceram com você?
Será que você tem gratidão pelas coisas boas que aconteceram? Porque às vezes tem coisas grandes e boas que acontecem com você e coisas pequenininhas que são ruins. E você só dá atenção para coisa pequenininha. Então, você passou um dia inteiro maravilhoso e aí no final do dia você bateu o pé no cantinho do sofá. Ai, porque eu só me machuco. Ah, porque isso só acontece comigo. Você não passou a olhar que tudo aconteceu, várias coisas legais e que bater o pé no sofá pode acontecer com qualquer um. E não necessariamente isso, porque sua vida é ruim, porque isso só acontece com você. É normal. Algumas vezes a gente passa por dificuldades. E para a gente não ser a vítima, o que nós precisamos fazer? Levantar a nossa cabeça e dizer, olha, aconteceu, daqui para frente eu vou tentar fazer diferente e vamos seguir com a vida. E é assim. Vamos terminar de ler então. Em diversos momentos da vida, as coisas podem fugir do nosso controle e algo que desejamos pode não acontecer como planejado. Então aqui o autor está dizendo exatamente isso, de que às vezes vai acontecer com você e comigo coisas que eu não quero, coisas que eu não desejo, e isso acontece com todo mundo. Seres humanos passam por isso. Até porque, se só acontecesse coisas legais com você, você nem ia achar legal. Já viu aquela criança que tem todo tipo de brinquedo e não brinca com nenhum? Por que acontece isso? Porque ela tem tanta coisa que ela nem liga. Então, se tudo fosse bom na vida, pense bem, não seria tão bom, porque você não teria ali uma noção do que é, o que é ruim e o que é bom. Então, às vezes, as coisas ruins acontecem e aí a gente precisa só administrar isso, entender que pode acontecer com todo mundo, passar por isso e dar atenção também às coisas boas. Algumas vezes, inclusive, vivenciamos fatalidades que nos marcam de maneira mais profunda, gerando maior dificuldade de superá-las. Então, existem coisas ruins que acontecem que são piores do que outras, que são fatalidades. Como, por exemplo, uma doença grave na família é muito diferente de você bater o dedinho no sofá. Você pode fazer essa comparação. Então, às vezes você pode pensar assim, olha, será que isso que aconteceu comigo é de fato grave? É uma fatalidade? Não, não é uma fatalidade. Ah, então eu não vou nem ligar. Aconteceu uma fatalidade comigo, posso me lamentar? Deve, você pode passar pelo luto, pode se lamentar, mas você vai passar o restante da sua vida se lamentando? Então você vai deixar de viver porque aconteceu uma fatalidade? Ah, eu nunca mais vou ser feliz porque aconteceu uma fatalidade comigo. Não necessariamente. Você pode, claro, sofrer naquele momento, nós somos humanos, a gente precisa sofrer em alguns momentos algumas coisas. Então aconteceu uma coisa muito ruim, eu vou chorar, eu vou ficar triste, mas eu não posso passar o resto da minha vida pensando somente nisso. A fatalidade acontece, mas ela não precisa dominar o restante da tua vida. Porque também não aconteceu só com você, existem pessoas que passaram por isso e estão bem. Se as outras pessoas estão bem, sinal que você também pode ficar bem. Então, aconteceu a fatalidade? Sim, pode acontecer. Posso sofrer com isso, chorar, passar um período que não é tão legal, mas depois eu me reergo e vivo melhor, ok? Algumas vezes, inclusive, passamos por fatalidade que nos marcam e geram maior dificuldade de superação. Mas é dificuldade de superação, não é impossível de se superar. É possível que determinadas situações aconteçam como consequências de atitudes ou displicências que permeiam o nosso comportamento. O que está escrito aqui, professora? Ó, vou ler de novo. Determinadas situações aconteçam como consequências de atitudes. Toda atitude tem uma consequência. Você, aluno do 9º ano, já está mocinho, mocinha para entender. Tudo que você planta é certo de que vai colher. Isso é uma metáfora. O que isso quer dizer? Tudo que você faz tem uma consequência. Então, quando que a gente tem que evitar a coisa ruim? A gente tem que evitar de fazer algo que, como consequência, vai gerar um problema. Quando você pensa dessa forma, você evita de se colocar em situações que podem gerar consequências que não te agradam. Ai, por que só acontece comigo? Vamos dar um exemplo. Ai, por que eu vivo endividada? Talvez você está endividado porque você compra um monte de coisa que não precisa. Qual é a consequência de comprar o que não precisa? Ficar endividado. Se o seu salário é menor ou o salário da sua família é menor do que aquilo que você gasta, consequentemente, nós teremos dívidas. Porque se você tem, vamos supor que o dinheiro é X e você gastou 2X, vai faltar 1, não vai? E aí qual é a consequência de gastar 2X? Dívida.
É isso que eu quero que você entenda. Tudo que você faz tem uma consequência. Como que eu posso evitar que a minha vida seja tão sofrida? Ai, como eu sofro, porque eu nunca tenho dinheiro, porque não sei o quê. Talvez você possa se organizar um pouco melhor. Claro, eu não estou aqui resolvendo o problema econômico do nosso país, que é muito grave, de pessoas que estão sofrendo muito, que estão passando por graves dificuldades. O que eu estou dizendo é, dá para evitar passar por certas situações? Se der para evitar, então vamos evitar. Ok? É importante observar, portanto, como você tem encarado esses momentos. Então, quando chegou a consequência para você de algo que você tinha feito lá atrás, o que você tem que fazer? Aceitar. Olha, essa consequência veio porque eu fiz uma coisa errada, agora eu vou aceitar a consequência, eu vou enfrentar essa consequência e a partir de agora eu vou fazer diferente para não acontecer de novo. Então, vamos voltando no exemplo que eu dei da dívida. Veio a consequência, veio a dívida. O que eu vou fazer? Colocar minha cabeça no lugar, eu vou me organizar, eu vou parar de gastar, eu vou me privar de alguma coisa que eu gosto, não é por muito tempo, vou pagar o que eu estou devendo, isso quer dizer lidar com a consequência. Isso também é amadurecimento. Quando você lida com as consequências daquilo que você faz, quer dizer que você está amadurecendo. Vou lidar com a consequência para que no futuro, aquilo que me causou mal, aquilo que me fez mal, não ocorra novamente. E isso é ter maturidade. Você enxerga o seu papel diante dos relacionamentos, expectativas e fatos cotidianos da vida que não acontecem como você desejava? Segundo Ilíada Alves, psicóloga clínica, membro do IPQ, do HCFM USP. HC é um hospital, tá? FM USP quer dizer que é da universidade. Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, segundo um psiquiatra dessa área, vamos ver o que ele vai falar. A preceptora da residência em psiquiatria do Hospital das Clínicas, o Dr. Ramadez Nardini, a vitimização pode ser socialmente definida como hábito de condicionar sentimentos de dó e piedade de si próprio. Então, o que a vítima sempre faz? Passa por uma adversidade, mas ele não está disposto a encarar as consequências daquilo que ele fez. Então, ele fez algo de, vamos dizer, ruim, às vezes não é nem ruim, mas que vai gerar consequências. Ele fez alguma coisa que geraria consequências, e aí quando a consequência vem, ele não encara, ele diz, ai, como eu sofro, por que eu só passo por isso? E aí por que ele passa por isso? Porque lá atrás ele fez alguma coisa que gerou essa consequência. Então entenda, se foi você que fez alguma coisa que gerou a consequência de ser uma coisa ruim lá na frente, adianta você reclamar, ai, como eu sofro? Se você é o responsável por isso, a palavra de ordem aqui é responsabilidade. Se você fez, assuma a consequência. Ah, eu fiz. Então, eu fiz alguma coisa que poderia gerar uma consequência ruim. Veio a consequência ruim, você assume e você diz, olha, aconteceu porque eu fiz isso e a partir de hoje eu estou aprendendo a não fazer mais isso. É aprender diante da adversidade. A vítima não faz isso, ela não aprende. Ela sempre faz a mesma coisa errada, sempre colhe o mesmo fruto, faz sempre a mesma coisa e sempre acontece errado de novo e de novo. E aí o que ela faz? Ah, eu sofro. Será que é justo? Pense bem, uma pessoa que faz sempre a mesma coisa, você tem que salvar ela. Na 10ª vez que você está salvando ela, você já não está de saco cheio com isso? Você já não está sem paciência? Porque ela está sempre se vitimizando. Pessoas que atribuem ao outro, ao universo, a culpa por não se sentirem capazes de promover mudanças ou solucionar problemas. Quem que é a vítima? É a pessoa que atribui culpa ao outro. A psicóloga ressalta, contudo, que a leitura de determinados comportamentos precisa compreender seu funcionamento dentro do histórico de vida de cada pessoa e exige um olhar empático. Só que ele está dizendo aqui, então, olha, não é a gente pegar a pessoa que é vitimista e tratar ela mal, dizer, olha, você tem que mudar, a gente também precisa ter um olhar para essa pessoa, para entender por que ela é assim, de onde que ela está tirando esse vitimismo e tentar ajudar ela a sair desse estado de vítima. No tocante às circunstâncias que geram esse tipo de comportamento, a Alves salienta que cada pessoa desenvolve as próprias estratégias de enfrentamento para lidar com situações adversas. Então, talvez eu veja que
para mim as coisas funcionam de um jeito, mas eu tenho que entender que para o outro nem sempre funciona da mesma forma. De acordo com ela, processos falhos de comunicação podem estimular indivíduos a adotarem estratégias e posturas vitimistas, caso percebam que essa forma seja a única maneira de obter validação do outro. Assim, esse modelo de comunicação pode tornar-se circular e reforçador. Então, às vezes, quando a pessoa que é vitimista, ela consegue do outro, consegue que o outro dê atenção, dê ajuda para ela, quando ela se faz de vítima, ela vai continuar usando aquilo para trazer a atenção do outro. Talvez seja uma estratégia de chamar a atenção também. Sinais frequentes. Em geral, quem se faz de vítima são pessoas com baixa autoestima, estima de si próprio. Então, ele não gosta de si próprio, ele tem dificuldade em gostar de si próprio, e aí ele se faz de vítima. Que receberam pouco afeto quando crianças, que só tiveram atenção dos familiares quando machucadas e doentes. Então, talvez isso lá no passado tenha aí não recebeu atenção suficiente, não recebeu amor suficiente, e aí ele se transformou na vítima. Ah, mas então eu vou continuar sendo vítima para o resto da vida? Não necessariamente, você pode entender isso e a partir daí se transformar. Psiquiatra e coordenadora do projeto. Para a psiquiatra, diante desse cenário, essas pessoas, quando adultas, tendem a associar dor e sofrimento como busca de amor e atenção. Os indivíduos que possuem esse tipo de comportamento costumam não se responsabilizar por seus erros ou dificuldades e podem utilizar de seus problemas para angariar a atenção do outro. Segundo Thaís, a psicóloga, a sinalização de uma pessoa que se vitimiza comumente se segue ao modo como quem encara seus traumas e dificuldades. Normalmente é alguém que passou por dores durante a sua vida e que não foram compreendidas no processo. Adiciona. Para a psicóloga, ao negar a possibilidade de enfrentar esses problemas, a pessoa adota uma postura de vítima e acaba acreditando que a história dela é sempre mais triste, dizendo que as coisas nunca dão certo para ela ou que a vida é injusta. Finaliza. Alves e Oliveira destacam também a importância do acompanhamento psicológico nesses casos para que o indivíduo consiga potencializar seu processo de autoconhecimento. Deste modo, a pessoa tem mais chances de reconhecer esses comportamentos em si mesma, aprendendo a olhar para si através de outra perspectiva, questionando esse papel. Então, aqui ela está deixando claro que a pessoa, mesmo que tenha sofrido na infância, ela não precisa ser vítima ao resto da vida. Atividade de número 1. Encontre no trecho um verbo do dizer e uma expressão de conformidade. Neste trecho, no tocante às circunstâncias que geram esse tipo de comportamento, a Alves salienta que cada pessoa desenvolve as próprias estratégias de enfrentamento para lidar com situações adversas. De acordo com ela, processos falhos de comunicação. Você vai achar aqui nesse trecho um verbo do dizer, um verbo que signifique dizer, e uma expressão de conformidade, ou seja, que está dito de acordo com alguém, conforme alguém. Escreva lá no seu caderno e eu já retorno. E aí, o que você respondeu? O verbo do dizer é salienta e a expressão de conformidade é de acordo com ela, ok? Pensando juntos, as expressões de conformidade elas servem para relacionar com alguém que falou no texto, para eu colocar ali uma outra voz autorizada. Pode ser segundo fulano de tal, conforme o especialista, isso porque, de acordo com. Na atividade de número 2, eu quero que você me diga qual é a função das aspas na expressão acaba acreditando que a história dela é sempre mais triste.
Por que foi colocado aspas nessa expressão? Escreva no seu caderno e eu já retorno. Nesse caso, as aspas foram utilizadas para mostrar a fala de uma pessoa que estava sendo entrevistada. Então, quem diz é tão importante quanto o que se diz. No trecho, atividade número 3, o recurso de interpelar o leitor está ocorrendo, ou seja, conversar com o leitor. Quero que você me diga onde é que está tendo esse diálogo com o leitor. Se frases como isso só acontece comigo ou nada dá certo para mim são frequentes no seu repertório, é possível que você esteja adotando uma mentalidade de vítima. Onde é que eu tenho aqui um diálogo com o leitor? Escreva no seu caderno e eu já retorno. Nesse caso, quando ele diz se o seu caso, olha lá, ó, no seu repertório que você esteja adotando, aqui tem um diálogo entre quem está escrevendo e quem está lendo. Ele está convidando o leitor a analisar o seu próprio comportamento, ok? Atividade de número 4. No trecho, em geral, quem se faz de vítima são pessoas com baixa autoestima que receberam afeto quando crianças. Qual o sentido da palavra quando? O que ela significa aqui? Escreva lá no seu caderno e daqui um minutinho a gente retorna. Nesse caso, quando mostra uma expressão de tempo e remete lá ao passado, à infância da pessoa que hoje é a vitimista. Então, época ou período. No período, a criança gostava de que lhe dessem atenção. Nós temos uma relação de coordenação ou subordinação. Então, vamos observar. A criança gostava de quê? A criança gostava disso. Então, aqui nós temos um período de subordinação, porque não são independentes as duas orações. Uma é subordinada à outra.
Nessa aula, nós lemos uma reportagem sobre o comportamento de vítima diante da vida, estabelecemos relações lógico-discursivas e reconhecemos os efeitos de sentido decorrentes do uso de alguns elementos linguísticos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!